Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha na emissora da sua cidade, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. E nós começando falando do Potiguar Notícias, vem aqui a nossa dica de leitura. Você quer ficar bem informado? Você quer formar a sua opinião? Então acesse Potiguar Notícias e leia Ananda Carvalho. Ananda Carvalho escreve sobre arte, sobre cinema. Você quer ficar bem informado? Abra o Potiguar Notícia e leia Ana Paula Campos. Ana Paula Campos, que escreve sobre a questão do racismo, a questão do feminismo. Então está lá Ana Paula Campos. Você gosta de poesia? Abra o Potiguar Notícias e leia Theo Alves. Theo Alves escreve semanalmente no Potiguar Notícias. Se você é do campo do direito, então você pode ler Daniel Costa, Luiz Gomes, o professor Adesson Barros, Evandro Borges. E se você gosta de educação, você lê a professora Andresa Tavares. Pinto Júnior também escreve lá sobre políticas públicas e também sobre eleições, sobre política. A doutora Andréa Nogueira escreve sobre feminismo lá no portal de notícias do Rio Grande do Norte. Então você tem muita coisa boa para ler no www.potiguarnoticias.com.br. Inclusive, você tem também sobre artes plásticas com Alfredo Neves, que é da Academia de Letras de Macau.
também está conosco aqui. E você que conhece de Portugal, você que tem curiosidade sobre Portugal, então acesse e leia Liliana Borges, direto de Portugal, para o portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No Potiguar Notícias também está desenvolvendo, está publicando exatamente 4 séries de reportagem. Que séries são essas, Pinto Júnior? Olha, as séries são as seguintes. As séries do Potiguar Notícias são as seguintes. A professora Andresa Tavares está assinando a série internacional Educação em Tempo de Pandemia. O jornalista Cefas Carvalho está entrevistando, escrevendo sobre artistas confinados nesse tempo de pandemia, escritores confinados, músicos confinados, poetas confinados. Então, qual o olhar do poeta, qual o olhar do escritor neste tempo de pandemia? Ele que precisa desse público para poder fazer a sua arte, para apresentar a sua arte. E você também tem PN nas comunidades, onde as pessoas da comunidade, pessoas comuns, estão falando do seu bairro, da sua comunidade, da sua vida nesses bairros, nas suas localidades. E ainda tem um terceiro que é Vencendo a Covid-19. Então, as várias pessoas que venceram a Covid-19 nos contam sobre a sua experiência da luta pela vida. E a gente percebe que as pessoas que vê a morte de perto passa a sentir a vida, viver a vida, encarar a vida de forma diferente. Então acesse Potiguar Notícias e fique bem informado. Para começar o programa, a gente sempre chama a coluna Fé e Cidadania, a gente sempre chama o Padre Murilo de Paiva, que participa agora do jornal Potiguar Notícias. Alô, Padre Murilo de Paiva, qual a sua palavra, o que o senhor preparou para o programa de hoje? Olá, Pinto Júnior, estamos chegando, grande abraço, desejando então um dia feliz, uma noite abençoada. Continuando então nosso papo sobre o profeta Jeremias. Jeremias, então, como nós sabemos, viveu no século VII, século VIII antes de Jesus. E é muito importante a gente saber o ambiente político no qual o profeta desenvolveu o seu ministério, então, em prol da nova aliança. Era, portanto, o tempo do rei Josias. E Israel, o pequeno reino de Judá, sempre teve que fazer alianças com quem estava em volta de si. Do lado norte, então, a Síria, poderosíssimo. Do outro lado, o Egito, ao sul. E no final do século VII, aconteceu então a reviravolta no Oriente Médio. De então, o Império Assírio praticamente foi liquidado. E aí vem o erro estratégico de Josias. Josias, então, vai ficar insistindo com os assírios. E os assírios vão, cada dia mais, perdendo espaço. E com a sua derrota, a destruição de Nínive, em 612, melhor dizendo, antes de Cristo, foi, pois, uma revolta, melhor dizendo, uma derrota que mudou a história do Oriente Médio. E esse também é um dos motivos pelos quais o profeta vai discordar dos encaminhamentos de Josias. O Império Assírio, então, foi de água abaixo e a nova potência vem do Oriente sob o Império Babilônico, que agora começa a crescer. O que faz Josias? Vai enfrentar o Egito. E é exatamente enfrentando o Egito, em 1609, Josias é assassinado. Então, a tentativa patética de parar o exército egípcio, que naquela ocasião já estava na mão dos babilônicos. E aí, então, foi a destruição total. Ao passo que isto ia acontecendo, duas opiniões se formavam. Alguns tinham a esperança com a aliança com os egípcios. O rei era desta linhagem. Enquanto outros apostavam, então, numa aliança com o novo Império Babilônico, que ia emergendo. Os reis de Judá foram obrigados, então, a tomar partido, ou pelo Egito, ou pela Babilônia. No caso específico de Josias, ele fica com os egípcios. E aí, então, como nós já falamos, deu com os burros na água, como se diz. O profeta Jeremias, pelo contrário, vai defender a aliança
com os babilônicos. É voto vencido. Mas isso custou caro para o rei, como já dissemos, e para, então, o povo. Por isso o profeta vai insistir cada dia na sua tese de reforçar o protagonismo das pessoas, dos grupos sociais, para que, de verdade, a nova aliança, que não era a reforma de Josias, que depois a gente vai falar sobre isso, pudesse ser realmente estabelecida. Olha, Pinto Júnior, é uma história muito bonita e que tem muitas lições para os nossos dias, que possamos, então, tirar as nossas lições. Por exemplo, se os países pobres do mundo, como se tentou há pouco tempo, se organizassem, teriam força para enfrentar alguns impérios que vêm de longas datas. Mas por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação aqui no Jornal Potiguar Notícias, com a sua coluna Fé e Cidadania. Nós ouvimos o Padre Murilo de Paiva e vamos vamos ouvir o Alfredo Neves. Vamos ouvir o Alfredo Neves para tornar esse programa de hoje um pouco mais simpático, esse programa de hoje um pouco mais poético. Ele vem falar uma poesia muito bonita que você vai acompanhar a partir de agora. É com você, Alfredo Neves. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei um burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada. Então você que gosta de poesia, tem aí o Alfredo Neves, Poesia e Artes Plásticas, ele escreve toda semana no potiguarnoticias.com.br. Um abraço para Alfredo Neves, um abraço para você que nos acompanha em Macau. Manuel Bandeiras, um dos maiores poetas do Brasil. Olha, pessoal, depois nós vamos conversar no programa de hoje. Nós temos a alegria de receber aqui Rafael Tagino, que é pré-candidato a prefeito de João Câmara e está conosco no programa de hoje. Vamos conhecer um pouco da região do Mato Grande, vamos conhecer um pouco sobre a capital do Mato Grande, que é João Câmara, aqui com o nosso convidado de hoje, Rafael Tagino, que eu agradeço a presença. Tudo bem, Tagino? Tudo bem, eu agradeço o convite, meu amigo Pinto Júnior, todos desse tão importante programa Conexão Potiguar. É uma honra fazer parte. É uma honra recebê-lo aqui. Meu caro Rafael, hoje vamos começar falando de política, porque nós estamos no dia 15 de novembro, tem eleições, né? E o senhor é pré-candidato lá em João Câmara, que antigamente a gente chamava Baixa Verde. Né? Baixa Verde. Você está entregando a sua idade. Tá? Eu já não comemoro. Quando faço aniversário, Rafael, eu quase já não me animo. E porque eu só estou me animando agora quando faço décadas, né? Eu estou comemorando décadas. Então, eu queria lhe perguntar sobre isso. Como é que está a política partidária? O senhor está participando do processo eleitoral e são 3 pré-candidaturas lá, não é isso? Sim. O processo eleitoral de João Câmara, historicamente, é algo que ferve no dia posterior à campanha para prefeito. Então, passa os 4 anos, João Câmara respirando a política. E nessa construção, a gente jogou o nosso nome, a gente começou a construir a pré-candidatura de prefeito. Tem sido uma caminhada muito boa, principalmente porque parte das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples. E sim, João Câmara hoje, existe não na realidade 3, mas talvez 4 ou 5 candidaturas, mas onde 3 se destacam um pouco mais de efervescência.
Temos a nossa pelo MDB, temos a candidatura do atual prefeito e uma vereadora que é indicada por Fátima Bezerra. Então essa é a composição, e o nosso amigo presidente do PT, o sindicalista José Teixeira, pelo PT. Então assim, há essa conjuntura e a gente está tentando construir para, Deus quiser, unir a oposição e a gente conseguir bater de frente contra a máquina pública. Eu não sei como é lá no caso de João Câmara, mas as cidades como Parnamirim, se não unir a oposição, é quase que quem não se une, não abre o diálogo para unir, é como se estivesse apoiando o prefeito, como se fosse um candidato laranja, como se diz, né? Essa é a realidade, não só de João Câmara, mas em todas as cidades. Que não tem segundo turno, né? Principalmente que não tem segundo turno. O prefeito sempre tem um coeficiente mínimo de votação dele, que são os cargos, né? Isso, o pessoal de contra-cheque, o pessoal que é beneficiado. Então, assim, o caminho mais fácil, mais lógico, mais coerente da oposição sempre é buscar a união em torno de um propósito, que é realmente contrapor-se aos ideais que entendem que são a base da oposição. Então, claro, não é uma campanha impossível, se torna a campanha mais difícil se a oposição não estiver unida. É por isso que diariamente eu busco realmente unir a oposição de João Câmara. Esse diálogo, como está, você tem esperança de que o pessoal se una, ou todo mundo acha que só pode ser ele? Não. O diálogo tem avançado muito bem. Eu, particularmente, dialogo individualmente e no grupo, com as lideranças, com os presidentes dos partidos, e a gente já conseguiu a conscientização da necessidade da união, que esse é o caminho que a gente vai retomar João Câmara, que esse é o caminho que a gente vai resgatar João Câmara. Então, assim, não está tão impossível, mas não é uma caminhada fácil. Mas, sim, existe já a consciência coletiva da oposição que precisa da união. Olha, João Câmara, antiga Baixa Verde, é como se fosse a capital, né, da região do Mato Grande. Queria que você falasse um pouco da economia, que eu sei que a energia eólica trouxe para aquela região alguma musculatura econômica, não é? Embora haja um debate de que não fica impostos suficientes, né, não fica impostos suficientes, mas de qualquer forma contribuiu com o desenvolvimento daquela região. Quais são os desafios outros da região do Mato Grande, especialmente de João Câmara? Olha, nossa querida Baixa Verde, para o pessoal que é da minha idade, João Câmara, a gente converge toda a região. Então, quando a gente pega Itaipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim, Jandaíra e outras cidades, a gente tem a regionalização em João Câmara. Isso para o hospital, para a delegacia, para todos os serviços públicos. INSS, isso. E nesse contexto, João Câmara realmente assume o protagonismo da região do Mato Grande. Temos uma economia muito forte, pautada principalmente no comércio. O comércio de João Câmara ele ferve todos os dias. Até mesmo na pandemia a gente viu um comércio pulsante, um comércio forte. E, acrescido a isso, veio a energia eólica, que realmente mudou toda a realidade de João Câmara, principalmente nos últimos 4 anos. O problema, Pinto Júnior, é porque o gestor municipal, e essa é uma das maiores críticas que eu faço, ele tem que ter o time para aproveitar essa oportunidade. Sim. Porque, como o senhor falou, a arrecadação municipal que reflete na produção da energia eólica é muito pequena. Ela realmente reflete no ISS, na geração do ISS na construção, e fora isso, depois o impacto na economia é muito pequeno. Então, se a gente perder o momento atual de investimento, de expansão da cidade, de realmente modernização da gestão pública municipal, a gente vai perder uma oportunidade de ouro que talvez nunca se repita na história de João Câmara. Então, eu entendo que o comércio é muito importante, a gente tem que fazer um investimento nessa parte. Existe hoje a tentativa do resgate do agave, que foi historicamente uma mola propulsora no desenvolvimento econômico de João Câmara. Sim. Mas realmente a prefeitura nos próximos anos tem que ter uma gestão moderna, arrojada, progressista, para realmente buscar aproveitar o momento da arrecadação alta própria do ISS, aproveitar realmente que hoje existem investimentos estrangeiros muito fortes em João Câmara, que há uma geração de emprego, que há uma geração de renda, e que isso tem que ser a base para João Câmara se lançar realmente e se concretizar, como você falou, como a capital do Mato Grande. Certo. O Cisal teve uma época que tinha há 30, 40 anos atrás, o Cisal era muito forte em João Câmara, em toda a região, inclusive chegando a Jandaíra, né, que é a terra do mel. Mas você observa, inclusive Jandaíra é um tipo de abelha, né, por isso que deu nome ao município.
Mas se você observa, ele teve aconteceu a decadência quando surgiu a corda de nylon, né? E quando, sobretudo, a África entrou nesse mercado do sisal, do agave, né? Com a mão de obra, uma produção mais barata do que aqui nas Américas, né? Sobretudo no Brasil, aqui no Nordeste. A gente sabia que a Universidade Federal da Paraíba pesquisava uma saída, né, para agregar valor ao sisal e conseguir emplacar como um produto mais atualizado. Queria que você nos atualizasse sobre isso, porque eu sei que você acompanha esse debate. Isso, acompanho de perto, porque a minha família se desenvolveu economicamente na exploração. Na exploração do sisal. O famoso motor de agave, como dizia antigamente. Então, essa foi humildemente a origem do meu avô, que a gente fala disso com muito orgulho. Então a gente busca realmente alternativas para que haja a possibilidade da exploração econômica viável, a viabilidade do agave, a viabilidade que passa, entre outros, pelo aproveitamento na plenitude do que é produzido. Então a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, ela recentemente publicou alguns estudos que, depois de décadas estudando isso, confirmou a possibilidade do uso do extrato que não se usa na produção do agave para combater o mosquito do Aedes aegypti, isso em todos as suas fases, desde a larva até mesmo o mosquito propriamente formado. Então essa é uma expectativa incrível que nós de João Câmara, nós da região do Mato Grande, estamos tentando acreditar para que lá no futuro bem próximo, a gente possa resgatar a economia, entre outros também pelo agave. O agave, naquela época, ele trazia muitos empregos, né? Era tipo a construção civil hoje, né? As pessoas que tiveram pouco acesso à educação, elas tinham um emprego muito rápido, né? Tinha. Gerava muito emprego, gerava muita renda. Inclusive, houve naquela época muita gente saindo da Paraíba, principalmente da cidade onde meus pais, meus avós foram criados, que foi em Araruna, em toda a região. Muita gente foi para João Câmara. É tanto que João Câmara é uma cidade que tem na sua raiz uma tendência, uma influência muito forte da Paraíba. E isso se deve, como o senhor falou, realmente na geração de emprego, geração de renda, na estruturação da cidade, da economia da cidade, a partir do agave. Isso aí foi, há muito tempo, claro, uma força motriz da economia. A economia muitas vezes se pautava nisso, muitas vezes o prefeito, os vereadores entendiam que isso era parte da economia, da gestão pública do município na economia. Quais são os impostos que hoje são são responsáveis, são majoritários na arrecadação de João Câmara? É o ISS, é o ICMS? Quais são os impostos? O ISS tem se tornado, principalmente nos últimos 3 anos, um protagonista na arrecadação. É algo que, se o senhor pensar, em 2016, João Câmara arrecadou pouco mais de 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de ISS. Em 2019, chegamos a quase 20 milhões só de ISS. Então, para João Câmara é um impacto muito forte. Além disso, isso reflete também no ICMS, que existe um reflexo por causa da produção da energia eólica. E fora isso, aí são as verbas carimbadas, Fundeb, enfim, FUS e assim por diante. Na sua opinião, quais são os principais desafios de João Câmara? Pinto Júnior, realmente resgatar João Câmara vai passar pela mudança da concepção da gestão. A gente tem que realmente modernizar a máquina, a gente tem que buscar convicções para a administração pública que hoje são impostas. A gente tem que sair de pensar na caixinha, a gente tem que realmente buscar uma gestão moderna, arrojada, que vai mudar da educação à saúde, da agricultura à segurança, que a gente vai passar por todos os setores. Eu entendo que João Câmara precisa sair da velha política do pão e circo, precisa sair da velha política do tomar lá da cá, da turma do contra-cheque, de querer continuar a gestão por continuar. É o poder pelo poder. Isso é uma crítica que a gente faz muito fortemente, porque a atual gestão resgatou aquela velha política de atacar pessoas nos canais, nos meios de comunicação e, em contraponto, buscar angariar seguidores a partir de cargos, a partir de empregos, a partir de benefícios na prefeitura. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. E a partir disso a gente começa uma nova gestão. E a nova gestão passa realmente por pensar em prospectar novos recursos a partir da rediscussão tributária,
a gente rediscutir a saúde do município, regionalizando algumas coisas que foram esquecidas no passado, resgatar prédios públicos fechados, usar a máquina pública com realmente tato, como se fosse privado, como se fosse nosso, economizando. A gente não pode ver prédios públicos fechados e, em contraponto, a gente alugando dezenas de prédios para poder beneficiar um grupinho. Como é? Quer dizer que João Câmara, o prefeito atual, ele fecha tem prédios públicos fechados e prédios utilizados pela prefeitura, alugados de pessoas do meio privado? Se o senhor for em João Câmara, você vai ver um prédio glorioso, um prédio realmente imponente, um prédio que não pode ter uma arquitetura bonita, mas enorme, grande, é o centro administrativo de João Câmara. Um prédio com esse porte, que para uma cidade como João Câmara é algo marcante, é algo que nem outra cidade do seu porte tem, fechado, abandonado, está sendo vandalizado todos os dias. Em contrapartida, existem dezenas de prédios públicos onde a administração pública usa para prestar um serviço que poderia estar sendo usado dentro do centro administrativo, poderia estar sendo utilizado dentro dos prédios que ficam na BR, que estão abandonados. Isso é a gestão. Administrar é muito fácil, mas fazer a gestão pública, ter eficiência, ter eficácia, esse é o nosso desafio e é isso que vamos fazer no próximo ano. Tem um debate lá sobre a questão do hospital regional, porque lá é verdade que não nasce mais pessoas na cidade, não tem pessoas de nascimento. As pessoas, as gestantes, as mães gestantes de João Câmara, têm que vir para Natal, para onde é que elas vão para dar luz? Para tentar buscar Natal, São Gonçalo, Ceará-Mirim. Por quê? Esse é uma briga de ego muito triste, é muito triste essa realidade. É uma disputa entre Estado e município. O município, por sua vez, destinou as verbas municipais que seriam destinadas para o hospital regional para Ceará-Mirim. Isso é muito sério. É o hospital municipal de Ceará-Mirim recebendo verbas de João Câmara, porque o hospital regional é da oposição política ao prefeito. E por essa razão, a gente há muitos anos não nasce ninguém em João Câmara. E essa é uma realidade dura, triste, e essa realidade tem que ser mudada. A gente pode mudar essa realidade a partir de investimentos municipais no hospital regional, que inclusive teve as máquinas para voltar a abrir a sala de parto, mas por uma decisão do governo do estado, as máquinas foram recentemente, mês passado, retiradas de João Câmara e destinadas para outros hospitais. Então o nosso sonho estava tão perto de a gente chegar, foi esquecido e infelizmente foi postergado. Então, Pinto Júnior, realmente esse é um sonho meu, é voltar a ter camarenses, é voltar a ter recém-nascidos, é ter certeza que as mães que estão grávidas, as mulheres que estão grávidas em João Câmara vão ter certeza que não vão ter nenhum aperreio, não vão precisar de apadrinhamento político para ter um parto tranquilo, natural e principalmente na sua terra. Então essa é uma realidade muito dura, muito triste de João Câmara. Quem nasce em João Câmara é camarense, mas muita gente diz que é vavazeiro também. Que é como? Vavazeiro. Vavazeiro. Vavazeiro, historicamente, é quem apoia meu avô, a gente tem essa piada, muita gente fala isso. O seu avô foi prefeito lá quanto? 3 mandatos, 4 é isso? Mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos, 16 anos, ele realmente pegou uma cidade do nada e realmente construiu uma cidade que se destacou enquanto a capital do Mato Grande. Ele pegou uma cidade que nem os professores naquela época, Pinto Júnior, eram formados, então ele teve que formar o professor, construir a cidade, trazer calçamento, pavimentação, enfim, o nome de Vavá é entranhado nos 4 cantos, do município, realmente é atrelado a todas as grandes obras. Então Vavá tem um nome que vai ser eterno na cidade de João Câmara, como o maior prefeito, não só da região, mas principalmente de uma cidade tão pequena. Quantas cidades compõem a região do Mato Grande? São 13 cidades. 13? Inclui Ceará-Mirim? Ceará-Mirim, porque tem esse debate, né? Ceará-Mirim é Mato Grande, hoje diz que é Grande Natal. Isso, é porque houve a expansão do perímetro urbano da Grande Natal e acabou abarcando. Certo. Então é compreendida hoje, quando você conta as 13, não inclui Ceará-Mirim. Isso não inclui Ceará-Mirim. Perfeito. Se você for eleito prefeito no dia 15 de novembro, qual será a sua primeira atitude como gestor do município de João Câmara? Pinto Júnior, quando eu fui eleito, a partir do meu primeiro dia de eleito, dia 16 de novembro, a gente vai pensar João Câmara em estratégias que realmente vão modernizar a gestão pública. Isso vai passar, primeiramente, por nomes técnicos e de qualidade na ocupação de cargos de secretários. A gente tem um momento muito triste de João Câmara. Se você parar para ver, um amigo pessoal meu, o secretário de Saúde,
ele não tem qualquer formação na parte da administração pública, não tem qualquer formação na parte de saúde. Na realidade, ele faz, salvo engano, ele fez educação física, não se formou e é um jogador. Não tem qualquer desrespeito a ele, é uma pessoa de alta qualidade. Mas na gestão da saúde tem que ter uma pessoa técnica. E assim tem que passar por todos os setores. A gente não tem que ter aquela velha política de indicar cargos por parente ou por amizade política. A gente tem que ter realmente pessoas preparadas para fazer a gestão pública. Então eu entendo que a primeira coisa, o primeiro passo para fazer a gestão pública é indicar pessoas técnicas que vão cuidar de cada área. Depois disso, Pinto Júnior, a gente precisa lutar pela saída do calque de João Câmara. A gente realmente ainda tem a restrição pela dívida que a gente tem com o FGTS e outros. A gente tem que retomar a possibilidade de trazer investimentos, principalmente federais, para João Câmara, que é onde é alojado o maior montante de recursos no Brasil. Depois disso, a gente tem que resgatar o que está desfeito, limpar a cidade, a gente tem que realmente reabrir os prédios públicos, a gente realmente tem que trazer um acalento muito forte para o homem do campo que está esquecido. A gente realmente tem que trazer estruturas que são permanentes. A gente tem que acabar com aquela velha política, Pinto Júnior. A gente, em 2020, em João Câmara, o pessoal da zona rural, em muitos distritos, em muitas comunidades, precisam ainda de carro, caminhão-pipa, porque não tem estruturas que garantam, que não conseguem comportar as águas das chuvas, que não conseguem guardar as águas pluviais, os recursos pluviais que são garantidos, principalmente em anos que tem um inverno tão rico como foi esse ano. Por quê? Porque é cômodo para o político, é cômodo para o prefeito, para o vereador, que tem a dependência do pessoal, do homem do campo, para que ele dê aquela carga d'água, para que ele dê o caminhão-pipa, porque isso troca voto. Então é esse tipo de comportamento que a gente vai acabar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A Covid-19, como é que a gestão pública enfrentou a Covid-19 no seu município? Olha, a Covid-19 veio para assolar o Brasil, o mundo de maneira geral, mas João Câmara realmente sofreu ainda mais com a falta de planejamento, com falta de gestão, com falta de estratégia, com falta de pensamento antes de fazer. Foi muito cômodo para o prefeito, em momentos de pressão popular, querendo uma resposta, simplesmente acabar com a feira. Mas sem pensar quais são os impactos financeiros, quais são os impactos sociais que isso vai causar. Será que isso vai trazer, em primeiro momento, uma resposta que eu estou buscando? Depois disso, tentaram um lockdown que foi ineficiente, que foi ineficaz. Eles fecharam o centro da cidade, começou uma onda de desemprego, começou uma onda de fechamento do comércio e sem qualquer eficácia. Então, eu entendo que a pandemia do coronavírus trouxe um desgaste ao município de João Câmara, não só a administração pública, que já está desgastada, mas realmente ao município, porque trouxeram prejuízos muito além das pessoas que perdemos, porque os números foram alarmantes. Temos mais de 400 casos confirmados em João Câmara, num município pequeno como João Câmara, e em contrapartida a gente teve um prejuízo muito grande financeiramente. Então as medidas foram prejudiciais e não atingiram qualquer eficiência, qualquer eficácia no combate à pandemia de coronavírus. Além disso, um montante de recursos que foram destinados. Eu mesmo, junto ao deputado Beto Rosado e ao ex-vereador Mestre Raimundo, conseguimos uma emenda de mais de 100 mil reais para adquirir respiradores lá em março, quando ninguém nem se falava da importância de respiradores. Isso é gestão. Eu não tive qualquer receio de falar, não, esse recurso é para o município, não é para o Estado. Porque o Estado poderia realojar e colocar em outras cidades. Então, eu esqueci bandeira partidária, eu esqueci cor partidária, conflito político, e na busca de socorrer o povo de João Câmara, a gente conseguiu esse recurso. O problema é que, junto a mim, vários outros deputados, vários outros vereadores, a própria governadora e o presidente da República destinou volumosas quantidades de recursos para João Câmara. O problema é que esse dinheiro sequer foi gasto. E o que foi gasto foi muito mal gasto. Então, essa foi a realidade da pandemia de João Câmara, que realmente foi uma pandemia que mostrou, que elucidou todas as fraquezas, todas as dificuldades que a gestão pública de João Câmara enfrenta na Prefeitura Municipal. Em relação ao homem do campo, o senhor falou aí que o homem do campo está abandonado, faltando a coisa mais preciosa para quem mora numa comunidade, que é a água. Qual o seu projeto para resolver essa situação, caso o senhor seja eleito prefeito? Quando eu for eleito prefeito, Pinto Júnior, a gente tem que realmente garantir construções, obras, estruturas que vão segurar a água, que vão segurar os recursos hídricos no inverno. Então a gente tem que fazer barragens subterrâneas. Armazenar água. A gente tem que armazenar água para que aquela pouca água que vier realmente possa se consagrar por um maior período possível, que aí vai conseguir gerar agricultura, que vai gerar pecuária, enfim. Além disso,
a gente tem alguns recursos naturais que estão poluídos, como o nosso açude. A gente tem que resgatar isso, fazendo a limpeza, para que ali a gente possa ter possa ser fruto, de lá possa buscar os frutos peixes, para que eles possam pescar e vender. Enfim, a gente tem várias maneiras que a gente pode resgatar a qualidade de vida do homem do campo, para que ele não fique dependendo dos políticos. Eu tenho outro projeto, desculpe interromper, Pinto Júnior, que seria a previdência própria de João Câmara. A partir disso, a gente tem como fazer cooperativas que vão conseguir garantir que o homem do campo não fique dependendo só de um sindicato rural, que hoje o INSS é muito duro com ele. Ele passa a vida todinha produzindo, a vida toda se dedicando ao campo, e na hora de se aposentar é negado. Porque muitas vezes não contribuiu, porque muitas vezes não consegue comprovar a sua produção rural. E eu entendo que a previdência própria de João Câmara vai trazer um grande acalento para o povo pobre da zona rural. Esse é um projeto, né? Em relação à questão da cultura, como é que você vê, nesse tempo de pandemia, eu sinto os artistas tão abandonados, né? Mas independente da pandemia, é preciso que os artistas, que exista uma política pública para os artistas, né? E a política pública, pelo menos aqui em Parnamirim, é parecido na sua cidade, como os políticos tratam as pessoas da comunidade rural em relação à água, né? Obriga as pessoas a ficarem da economia criativa, ficar com o pires na mão, rejeitam criar uma política pública que tem um fundo para apoiar esses artistas. Como é que o senhor pensa para João Câmara? Eu penso em algo muito diferente da realidade atual. Hoje, João Câmara se pauta na concentração de recursos e investimentos em poucos grupos ou em eventos isolados. A gente teve um investimento enorme, o que diziam que era cultura, contratando bandas como Aviões de Forró para João Câmara. Enquanto a gente tinha escolas sendo fechadas em João Câmara, enquanto a gente tinha uma dívida enorme, enquanto faltava água na zona rural, a gente contratava com mais de 300 mil reais uma única banda. É esse tipo de comportamento que não haverá na nossa gestão. E é um dinheiro que não circula mais na economia, né? Vai embora, né? Com aquela estrutura. É algo pautado durante 2, 3 dias do São João, 2, 3 dias do aniversário da cidade, e depois não volta. Não é algo permanente, não é algo que vai se perpetuar com o tempo. Na cidade do Natal tem muito essa reclamação dos artistas, historicamente, que vem esses artistas, né, que sem nenhuma crítica, mas quando o dinheiro é pouco, você dá 300 mil reais para um artista, muitas vezes se apresenta meia hora, 1 hora, tá certo? Aí o artista, e esse dinheiro vai embora da economia local, o comércio não se beneficia disso, as artes no município, no estado não se beneficia desse valor, aí o artista local faz um show por 2 mil reais e passa um ano para receber. E não pode nem reclamar, porque senão ele é excluído do próximo... É o que acontece lá em do ano seguinte. Isso. Quer dizer, isso que acontece em Natal, também acontece em João Câmara? De uma maneira ainda pior. Acho que pelo tamanho da cidade, pela dependência, pela atuação que a prefeitura exerce na economia, a pessoa fica limitada à sua crítica ou a aceitar a imposição de contratos pífios, porque não tem outra opção. Então, o que a gente precisa fazer realmente é trazer leis de incentivo à cultura a partir da descentralização do investimento. A cultura tem que ir principalmente para as menores iniciativas, para as menores propostas, para os artistas menos conhecidos. A gente tem que tirar esse investimento. Por exemplo, no São João, em apenas uma quadrilha recebe um montante enorme, enquanto as outras elas praticamente acabaram-se porque não receberam nenhum investimento da prefeitura. O que é que eu não lhe perguntei que você acha fundamental dizer nesse bate-papo de hoje, Rafael Tagino? Pinto Júnior, muitas pessoas acham que Rafael Tagino é pré-candidato a prefeito porque recebe o nome do avô, porque o avô foi prefeito, porque tem uma marca Tagino, sem me conhecer. Mas na minha trajetória política, eu sempre busquei a renovação, a inovação, eu sempre construí meu viés ideológico pautada na quebra da velha política. E foi isso que eu consegui fazer ao longo dos anos. Eu virei presidente da CNP, virei diretor nacional da UNE, de desporto da UNE. Eu sempre construí a minha política buscando políticas públicas para os menos favorecidos. Algumas críticas que me fazem, para mim, eu recebo como elogio. Muitas vezes me criticam, Rafael é candidato a prefeito, mas morou no exterior, Rafael é candidato a prefeito, mas nunca prestou serviço público. Eu entendo que isso é a nobreza da minha gestão, da minha atuação. É pensar no que eu não preciso. É pensar realmente em políticas públicas para o que não me é
confortável. É realmente pensar na pessoa que eu não sou. É pensar no homem do campo, é pensar na pessoa pobre, é pensar nas pessoas que moram na periferia, é pensar nas pessoas que moram afastadas do centro. E são por essas pessoas que eu luto, são por essas pessoas que eu acredito no meu sonho e que sonham comigo. São essas pessoas que diariamente me dão força. Muitas vezes, os donos, os empresários, as pessoas ricas de João Câmara não gostam de mim. E isso para mim é um favor. E eu respeito demais. Porque são essas pessoas que vão ser desfavorecidas. Porque são essas pessoas que mesmo com tanto dinheiro, eles continuam usurpando o poder, concentrando renda em João Câmara. E é por essas pessoas que eu quero a mudança. É contra essas pessoas que eu quero a mudança. A gente realmente vem numa crescente, numa pré-campanha, que não é assinada pelo rico, que não é assinada por vereadores, que não é assinada por deputados, por senadores ou pela governadora, mas é assinada pelo homem pobre, pelas pessoas de periferia. Então esse é o meu grande incentivo. E é por essas pessoas que eu continuo lutando, que eu continuo construindo, e é por essas pessoas que eu continuo firme e forte no meu propósito de pré-candidato a prefeito. Me parece que a questão tem um déficit habitacional importante nela. Eu queria que você comentasse. O reconhecimento da habitação, João Câmara não chega a 35 mil pessoas, segundo o censo do IBGE. O problema, Peter Júnior, é que a realidade é muito diferente. A gente, além da população rotativa, que é as pessoas que trabalham lá e depois saem, a gente tem um déficit que chega talvez a 5 mil pessoas. Então é mais que 10% da diferença. João Câmara, com certeza, é uma cidade de 40 mil pessoas que é reconhecida por 35 mil. E o grande problema é porque isso reflete nas arrecadações, isso reflete na inclusão de gestões públicas, isso reflete principalmente na imposição de João Câmara em alguns setores que a gente não consegue alcançar por esse déficit. O caso em relação ao investimento que foi feito relativo à energia eólica, algumas outras empresas periféricas a este investimento vieram para o município. Mas tinha críticos desse projeto, diz que ela fica só por um tempo e sai quando termina as obras. Como fazer para que as empresas permaneçam, fiquem fixas lá, gerando emprego e renda e arrecadação para os poderes públicos no município? Você tem alguma ideia no que diz respeito a ter um centro avançado para receber algum tipo de incentivo para receber essas empresas? Isso, temos sim. A Prefeitura Municipal de João Câmara, a partir da nossa gestão, irá se pautar na busca da geração de emprego e renda, principalmente permanente. Aquelas empresas transitórias são bem-vindas, mas não vão receber o mesmo incentivo fiscal ou outros incentivos da Prefeitura como as empresas que vão ficar lá de maneira permanente, fábricas, indústrias. Então a gente pensa um projeto, um parque industrial para o município de João Câmara, que inclusive já é lei aprovada ainda na gestão do meu avô, para que a gente possa ceder o espaço, a gente possa conceder concessões, isenções fiscais, mas que a gente tenha, pelo menos, a população de João Câmara empregada na maior parte possível naquela empresa. Porque também não adianta uma empresa vir de fora e trazer gente de fora, porque a renda não fica lá, o incremento não fica lá, muitas vezes nem mesmo a parte tributária fica lá. Então a gente realmente tem que ter uma fiscalização para que as empresas contratem pessoas de João Câmara. E isso passa, entre outros, pela qualificação da mão de obra. A gente tem que ter a mão de obra qualificada de João Câmara. A gente não pode qualificar apenas quando a empresa acenar a sua construção, acenar que vai se instalar em João Câmara. A gente tem que pensar que João Câmara tem que ter uma população preparada, pronta para receber e ser empregado em qualquer cenário, em qualquer indústria. Qual a sua ideia para qualificar a mão de obra? Perfeito. Talvez esse seja um projeto que eu nunca falei, mas eu sempre vi em São Paulo, sempre vi no Rio de Janeiro, sempre vi nos principais centros populacionais do Brasil, algumas ideias que para mim são simples, mas que refletem diretamente na vida pós-escola da população. Então nossa ideia, Peter Júnior, é qualificar, além da qualificação escolar, a gente conseguir cursos técnicos que vão ser dados gratuitamente e vão ser inseridos dentro da grade curricular, dentro da escola, para os meninos que estão em formação, não só no ensino médio, não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio. Então, a partir disso, eles teriam já se formariam enquanto técnicos e poderiam aplicar isso no seu dia a dia, seja na parte de agricultura, seja na parte de edificações, seja na parte de eletrotécnica, enfim. Eu entendo que esse vai ser um grande diferencial da nossa gestão. Uma das coisas que a gente percebe, a gente viveu no Brasil historicamente uma mudança das pessoas saindo das cidades
menores para as cidades maiores. Mesmo João Câmara sendo uma cidade média, a gente percebe que tem uma migração, né, de lá para Natal, de João Câmara para Natal, em função dos pais quererem uma melhor assistência médica para os filhos, estar mais perto das escolas, mais perto da empregabilidade, não é verdade? Então, eu queria lhe perguntar sobre isso, se você tem alguma ideia para, além dessa ideia de abrir o hospital, fazer com que as pessoas de João Câmara nascem na sua cidade, se as pessoas que gostam de viver lá não sejam obrigados a saírem da sua cidade justamente por não ter oportunidade de emprego, por não ter oportunidade de cursar, de fazer um curso superior. Na gestão do meu avô, Pinto Júnior, que é um homem que não tem qualquer formação acadêmica, que não tem qualquer curso de qualificação técnica, ele lutou e conseguiu trazer a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para João Câmara, que naquela época era algo que, quando ele propôs, falaram que era uma loucura, que não conseguiria. Mas essa mesma loucura que ele se propôs a fazer, eu também faço. Não só a Universidade Estadual, mas qualquer outras instituições de ensino que queiram um polo, que queiram a população que precisa, vai encontrar o resguardo do prefeito em João Câmara na nossa gestão. Eu entendo, Pinto Júnior, que a gente precisa tampar todas as necessidades. Então, o que o povo de João Câmara precisar sair para Ceará-Mirim, para Natal, para outros municípios, para ter essa necessidade, a gente tem como oferecer em João Câmara, a gente tem viabilidade para isso, a gente tem prédios abandonados, a gente tem como incentivar, fazer incentivo fiscal. Então, eu entendo que a gente, numa gestão, que a gente comece a ganhar a confiança do empreendedor, comece a ganhar a confiança dos investidores, a gente vai poder proporcionar, para além do que já é proporcionado em João Câmara, instrumentos que vão garantir que a gente vai conseguir oferecer tudo o que o camarense não consegue encontrar em João Câmara nos dias atuais. E, hoje tem IF lá? Hoje tem IF lá. Quais são os cursos do IF? Técnico administrativo, gestão ambiental, tem alguns cursos. Tem como a prefeitura, na sua opinião, fazer um projeto de extensão junto a instituições como o IF, como o ERN, como o FRN, para enfrentar um problema que eu sempre trago aqui, eu acho, no Rio Grande do Norte, é um problema do Brasil, mas no Rio Grande do Norte nós temos ainda 10% da população analfabeta, não é? Inclusive a cidade de Natal tem aproximadamente 10% da população analfabeta. Na sua opinião, como fazer um conserto, uma conexão entre as universidades, as prefeituras, os sindicatos, as associações, as cooperativas e enfrentar essa chaga de uma vez? Né? Eu acho que é em dois sentidos. O sentido de não deixar nenhuma criança fora da escola, né? Sem ser alfabetizada. E o segundo, de um projeto que pudesse, por exemplo, os estudantes do IF, eles poderiam alfabetizar os adultos, se tivesse um interesse da prefeitura. Você vê alguma possibilidade de fazer um projeto assim? A gestão pública tem que olhar muito além da prefeitura. A gestão pública tem que olhar parceiros na iniciativa privada e na iniciativa pública que poderão aprimorar a sua gestão. E entre elas existe a educação. João Câmara passa pelo absurdo do atraso do calendário acadêmico no começo do ano. O povo de João Câmara não teve sequer dia de aula do ano letivo em João Câmara nesse ano. Isso porque o calendário foi adiado, foi atrasado e logo em seguida veio a pandemia do coronavírus. Em nenhum momento a gestão se preocupou em garantir um ano letivo. Não se projetou no início da gestão da educação e não se projetou no ensino à distância. Então, essa é a postura que não vamos adotar. A gente vai pensar realmente no muito além. A gente vai pensar em parcerias, tanto com a iniciativa privada, a iniciativa pública, para garantir que a gente vai ter eficiência no ensino municipal, que a gente vai conseguir realmente segurar e acabar com a evasão escolar, que é muito séria na educação pública hoje do Brasil e também de João Câmara. E, ao mesmo tempo, a gente vai qualificar, não só no ensino de jovem adulto, para que possa alfabetizar os adultos que não são alfabetizados, mas também qualificá-los tecnicamente para serem inseridos no mercado tão concorrido que é o mercado de trabalho hoje. A questão do Covid-19, o prefeito lá ajustou as ações para proteger a população? Foi muito triste o que eles fizeram. Nós, até mesmo nos programas de rádio, a gente ficou fazendo clamores para que até mesmo a merenda fosse destinada para os estudantes. Fizemos o clamor para que fosse garantido o ensino e educação da população, e tudo isso
a Prefeitura fechou os olhos porque não partiam deles, partiam da oposição que somos nós. Então a gente pôde perceber, além disso, vários outros setores que foram deficitários pela atuação da Prefeitura no combate ao coronavírus. Muito obrigado, Rafael Targino, pela entrevista e boa sorte na sua caminhada. Eu que lhe agradeço, Pinto Júnior, pela oportunidade. Até a próxima. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pelas redes sociais, pela PNTV, a TV do portal Potiguar Notícias. Um abraço, muito obrigado. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.